Lucas 8, versículo 40 diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Gente, milagres acontecem quando você espera que Jesus opere. Aprenda uma coisa: quando nós estamos aguardando no pastor, por exemplo, vamos imaginar que você veio para esse culto hoje esperando que o pastor tem superpoderes. Vocês, nesses dias da vida, vocês percebem que as pessoas querem um pastor de superpoderes? Já viram ou não? O que as pessoas querem? Eu vou na igreja porque aquele pastor tem muita capacidade. Eu vou naquele pastor porque aquele pastor tem muito ensinamento. Gente, nós temos que esperar a Cristo. Se Jesus não pode resolver, quem dirá o pastor? Se Jesus não for aquele que dará mudança para a tua situação, a sentença, mudar a causa, fazer justiça, não será o homem que pode reverter. Então todos estavam aguardando a vinda de quem? De Jesus. Então aguarde, porque Jesus não esqueceu de você. Amém? Ele não esqueceu de você. Agora, há um problema. Eu estava há pouco meditando nessa palavra e pensando nesse versículo. Veja que algumas pessoas colocam a vida de Cristo para ela como se fosse uma prioridade. O que é a vida de Cristo? Você tem Bíblia? A vida de Cristo está explícita, né? Que é para nós, toda a vida de Jesus está escrita em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a prioridade da nossa vida é permanecer no Evangelho. Amém? Permanecer em Cristo, não sair de Jesus, não deixar que nada roube a prioridade. E eu inclusive, comecei a escrever, eu não sei se algum de vocês tem isso, mas quando eu começo a escrever, assim, alguma mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu começo a escrever e sai aquelas mensagens bonitas. Já leram aqueles livros do missionário? Tem mensagem que é inspiração, está orando ali e Deus começa então a nos dar direção e ali vamos escrevendo. Eu estava escrevendo sobre isso. Quando a prioridade ela se torna somente algo esporádico, nós também teremos reduzido também a questão dos milagres. Se eu creio e buscando a Deus, querendo e esperando de Jesus, o milagre vai acontecer. Quanto mais próximo, quanto mais nele eu aguardar, mais chances do grande milagre acontecer. Então, quando algo que é prioridade vai se tornando algo esporádico, quer dizer, eu vou buscar Jesus, e se Ele quiser falar comigo, amém. Se Ele não vier também, amém. Então, nós não podemos ficar nessa fé baseada no talvez, porque talvez é dúvida, e a dúvida, ela não opera nada. Se você falar com alguém assim, você crê que o seu marido pode mudar, você crê que você pode ser daqui curado hoje? Olha, eu creio sim, eu acredito, mas é que você não sabe o tamanho do meu problema. A dúvida muitas vezes é maior do que a confiança. Então a palavra da fé é aquela palavra que faz você falar como se já tivesse acontecido e agir como se tivesse acontecido, mas também fazer o que, irmão? Conviver no seu coração como se já tivesse acontecido. É diferente você falar, porque, vamos entender, quem já aprendeu que nós temos que falar declarando o que vai acontecer? Você fala declarando? Você fala exigindo, Deus, eu creio nisso e eu já falo que é meu. Eu já tomo posse do que é meu. É uma palavra que aprendemos, somos determinados. Mas também existe aquele que determina, mas que age segundo a palavra. Parabéns para essa pessoa. Só que tem a pessoa que ela fala, ela age, mas o coração não está por inteiro. Então nós temos que entender que a fé ela vai crescendo à mesma proporção que eu vou priorizando Jesus. Eu posso ter encontros variados. Durante o seu dia, você se encontra com muitas pessoas? Às vezes, talvez seja até o mesmo fluxo de pessoas que você encontra todo dia. Mas você está na rua, você encontra um, você encontra outro. Às vezes um dá paz, um bom dia, uma boa tarde. O outro, olha, faz assim com a cabeça. Já foi cumprimentando alguém assim? Esse cumprimento tipo, não quero falar, bom. É mais ou menos assim. Essas pessoas estavam aguardando Jesus. Quem está aguardando Jesus está confiante.
Amém? Só que essa confiança ela não pode ser aquela confiança natural dos homens. Tem gente que fala, por exemplo, que confiar o meu time de futebol vai ganhar. É um tipo de confiança, é um tipo de fé que ela emprega numa coisa simples. Mas quando a coisa é grande, a fé tem que ser maior. Não é só no natural. Então, quando alguém espera de Jesus, quando espera que Cristo venha, você não precisa ficar preocupado se o pastor prega bem ou prega mal. Quem entendeu, diga amém. Porque se o pastor pregar mal, e ele está pregando, quem lembra que Jesus disse? Se estão expulsando demônios em meu nome, não vai atrapalhar não, porque eles estão nos nossos, eles não são inimigo. Tem gente que não fala bonito, tem gente que não tem uma pregação eloquente, tem gente que ela não vai ter até uma boa palavra, o jeito de falar. Até o Moisés, ele dizia assim, eu sou um homem pesado de boca. Alguns dizem que ele era gago, mas uma pessoa pesada de boca é aquela pessoa que às vezes nem se pronunciar ela não consegue falar direito, ela não consegue expressar. Eu me lembro de um irmão, talvez a Vara vai conhecer, que ele se tornou pastor, hoje ele está na região lá de Ponta Grossa. Se não me engano está lá, isso faz muito tempo que eu lembro de ter visto esse irmão. Hoje ele é pastor. Ou ele era evangelista, eu não conheci ele pessoalmente, não tive contato com ele. Mas esse irmão, ele tinha um probleminha na fala, ele era fanho. Chegou a conhecer esse irmão? Não conheceu? Ele era fanho, e ele, quando ele ia falar com as pessoas, até algumas pessoas zombavam dele, né? Quantas vezes a gente viu pessoas assim, e outra pessoa dava uma risadinha, dava uma zombada, e esse irmão, ele ia fazer oração de imposição de mãos na hora do culto, e muitos demônios manifestavam, pessoas eram curadas. Ou seja, ele tinha uma dificuldade, mas não era a dificuldade dele que deixava que ele não cresce, que Cristo estava ali para fazer a obra. Amém? Então ele vinha, ele orava e demônios expulsavam e ali acontecia milagres. Por quê? Porque Deus estava ali. Se você espera do homem, se você espera do pastor, da igreja, da religião, nós não chegaremos onde deveríamos chegar. Nós não vamos chegar a viver o potencial da fé que Deus coloca em nós. De onde vem essa fé? Da palavra. Por isso que talvez fique até um pouco difícil às vezes de compreender, mas está descrito, a fé vem por ouvir e sempre estar ouvindo a palavra. Então veja que não é sempre estar ouvindo o pregador tal, é sempre o pregador X. Claro, você tem sua denominação, você tem seu pastor que você congregue com ele, mas você sempre tem que estar ouvindo Jesus. Enquanto o pastor está pregando, Jesus tem que ser o comunicador. Deu para entender? Ele comunica, aí a fé vai crescendo, vai aumentando. Agora vamos lá, versículo 41. Versículo 40 eu li já, né? O que aconteceu? Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, moribunda, quase morrendo, doente. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia também 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, ou todo o seu dinheiro, por nenhum pudera ser curada. Deixa eu explicar uma coisa. Você já deve ter ouvido sobre isso. Mas o Jairo, ele primeiro precisa se prostrar. A história hoje eu não vou enfatizar o Jairo e nem a filha de Jairo. Só que no meio dessa multidão, o Jairo, por ser uma pessoa de uma, vamos dizer assim, uma personalidade conhecida, até mesmo da própria religião, eu já atendi pessoas, por exemplo, que vêm e falam assim, pastor, se eu me converter, lá o guia diz que vai matar minha família. O guia diz que vai destruir minha casa, o meu casamento. Existem essas pressões das religiões. Existem as pressões dos demônios na mente das pessoas. Talvez você já deve ter ouvido coisas do tipo. Já ouvi pessoas que dizem, mas pastor, eu era ministro de Eucaristia. Tem pessoas que para pedir uma oração, antes de ela confiar em Deus, ela pensa se a igreja vai aceitar. Ela pensa primeiro se a religião da qual ela pertence vai agradar-se daquilo que ela está procurando.
Então o fato é, o Jairo deixa de lado a religiosidade, porque o Jairo na sinagoga é um principal. Para título de conhecimento, os principais da sinagoga eram quem? Eram os fariseus, os saduceus e os escribas. Toda essa galera, ou todos esses religiosos, que não era uma pessoa, mas era ali, vamos dizer assim, um círculo de pessoas, uma quantia de pessoas que trabalhavam para derrubar o trabalho de Jesus. Ou seja, Jesus está chegando, muita gente está esperando. Eu imagino mais ou menos uma cena assim: várias pessoas esperando Jesus passar, uma multidão, como está escrito, e o Jairo da porta da sinagoga. Se Jesus vier mesmo, eu vou. Quem já ficou nessa dúvida na mente, assim, ó? Eu vou lá pedir oração. Mas se eu for pedir oração, puxa, vão falar que eu estou em pecado. Alguém já passou por isso? Mas o pastor fala assim: vem aqui na frente que eu vou orar por você, mas se eu for, vai que eu caia, vou ficar com vergonha na igreja. Não, o Jairo estava ali: eu vou ou não vou, fico ou não fico, a minha filha precisa, todo mundo fala que Jesus cura, está todo mundo esperando aqui, eu vou também esperar. Então o fato dele estar com a filha doente em casa, traz para ele algo diferenciado. Como eu digo sempre, a dor só sente aquele que está sentindo. Irmão, eu posso talvez ter tido uma dor semelhante à sua, ou maior que a sua, ou vice-versa, mas só sente aquele que está passando. Você sabe o tamanho do peso que tem uma palavra, você sabe o tamanho do peso que tem muitas vezes a dor que você está sentindo. Alguém já desprezou a dor de alguém? Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, para, que dorzinha de cabeça. E às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça que você não suportaria. Então veja que o Jairo, irmãos, ele está ali chegando num limite da religião. Irmão, e é tão bonito quando chega esse momento, porque quando chega no limite da religião, aí a religião é desprezada e Cristo aparece. Então a gente tem que entender, irmãos, que há algumas pessoas que, mesmo cristãos evangélicos, que o evangélico é quem? Quem vive o evangelho. Se pressupõe que vivemos. O que significa se pressupõe? Imaginamos que quem diga que é evangélico está vivendo como Jesus ensinou. Amém? Então nós temos que reconhecer 2 pontos. Primeiro, o Jairo, ele deixa a religiosidade dele, ele deixa esse negócio de lado e fala: eu vou encontrar Jesus, porque a minha religião, a fé que eu tenho não é suficiente para curar a minha filha. Quem mais forte para orar pelo filho que o pai e a mãe? Me ajudem, gente, senão o pastor para de pregar. Quem que é a pessoa que mais ama o filho, irmãos? O pastor? É o pai e a mãe, irmãos. Mas quem tinha autoridade para fazer o que o pai e a mãe não pode fazer é só Deus. Por isso que existem coisas da nossa vida que a gente pode confiar na oração de todos, mas, irmão, é só Jesus que pode mudar. É só Ele que pode transformar uma pessoa. Nós temos que interceder. Não quer dizer que a gente tem que ficar calado. Mas veja que ele baixou a guarda, deixou a religião de lado e procura Jesus. Só que nesse encontro foi automático. Eu fico pensando como é gostoso quando uma pessoa encontra Jesus de verdade. Na quarta-feira retrasada, veio um casal pela primeira vez aqui na igreja. Aí esse casal veio falar: pastor, olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu nunca me senti tão bem dentro de uma igreja como eu senti hoje. A palavra que o senhor pregou, claro que a pessoa não entende, que quem falou com ela foi? Quem falou com ela? Foi Deus. Não é o intelecto do pastor, não é o conhecimento, não é nem o estudo que o pastor faz, mas é aquilo que o Espírito Santo quer falar com ela, onde? No coração. Então aquele encontro que ele teve com Jesus, Jesus sempre está de que jeito, irmão? Sempre negando ajudar ou está sempre solícito? Ele está sempre solícito, ele está sempre solícito à oração. Não há uma oração que é feita que seja desprezada, toda oração é ouvida, a não ser aquela oração que é feita pelo pecador, que não se arrependeu. Este não é ouvido por Deus, Deus não ouve a pecadores. Então agora o fato é, o Jairo já se quebrantou, ou seja, a religião dele já ficou desprezada. A religião do Jairo era uma prioridade na vida dele? Nesse momento não, mas até agora virou o quê? O que virou agora? A gente acabou de entender que ele deixa a religiosidade, ele deixa a cultura da igreja de lado, ele deixa a cultura daquela religião que ele participava, e agora ele faz o quê? Eu quero Jesus. Agora ele vai fazer o quê? Esporadicamente, se eu precisar eu volto lá no templo, mas agora eu quero Jesus. Então o fato agora é, quando Jesus está indo diante dessa multidão, ele para ouvir aquele homem.
Às vezes tem gente que vem para a igreja, muitas e muitas vezes, e o milagre dela não acontece. E aí uma pessoa que é toda incrédula, quando ela decide realmente crer no Senhor, há milagre que acontece com a pessoa. Por quê? Porque ela está liberta de qualquer reserva na alma dela. Como assim, pastor? A alma é o nosso intelecto. Quando a pessoa fica, será? Mas eu não vou atrapalhar. Tira esse negócio fora, uma obra de Deus, ela sempre vai se realizar quando você crê. O Jairo creu, deixou a religião de lado e procurou Jesus. Jesus está indo agora para fazer o quê? Curar a filha de Jairo. Agora, nesse caminho, acontece o encontro. Aqui, talvez, quem acompanhou a oração comigo ontem vai se lembrar que foi aqui que eu estava orando e Deus me lembrou dessa mulher. É um encontro de qual nós conseguimos ver que o Lucas, ele fez questão de descrever que a filha de Jairo tinha 12 anos, e fez questão de descrever que a mulher que estava passando esse sofrimento, hoje tem um diagnóstico chamado endometriose. Já viram falar desse negócio? Muitas mulheres passam por isso, que é um problema no endométrio, que faz que a mulher, muitas vezes, ao invés de ter o fluxo sanguíneo normal do ciclo da mulher, ela acaba tendo ciclo contínuo. Tem mulheres que passam anos. Inclusive, eu até conheci um caso muito perto de mim, que foi minha mãe. A minha mãe tinha um ciclo tão sério, o negócio era tão pesado que o médico falou, olha, não tem o que fazer, você perde muitas vitaminas, você fica muito fraca, então você vai ter que tirar seu útero. Então hoje, imagine nos dias de hoje, vai lá, tira o útero, a pessoa continua viva. Mas e nesses dias, irmão? Quem iria poder fazer uma cirurgia para essa mulher? Qual que era o doutor que poderia tocar? Aqui nós estamos em mais irmãs. Você deve imaginar o quão delicado e tanta vexação que é esse tratamento. A vergonha que se dá. Imagine para aqueles dias. Então, assim, esquecendo um pouquinho esse lado da vergonha, essa mulher também tem um problema de 12 anos. Só que se a gente olhar para a história, preste atenção, por favor, quero que você me ajude agora. Olhando para a história, se você conhecer só a mulher hemorrágica, a mulher com o fluxo de sangue, você vai falar, Deus, essa mulher precisa que o Senhor chegue até ela. Só que se você conhecer só a filha do Jairo, você vai falar de quê? A filha do Jairo está precisando do Senhor. Então veja que há uma equiparação aqui nas datas, não é por acaso, a gente tem que começar a prestar atenção. Veja que pode ser que a sua dor ou a sua necessidade, ela seja importante, mas diga comigo, a minha também. A do pastor é importante, a sua necessidade também o é. A diferença é que eu não preciso chegar primeiro para Jesus me curar. Você está entendendo? Eu não preciso ser o primeiro, eu só preciso estar querendo. Primeiro versículo a gente leu, porque todos esperavam Jesus. Se você está esperando em Jesus, se você vai ser o primeiro a contar o milagre ou o último, não interessa o fator do tempo. O que interessa é que a necessidade que você tem, Jesus está solícito te ajudar. Amém? Então, a esperança que temos não pode se basear nos dias, nas horas, nos meses e nos anos. Deu para entender? Porque se olharmos a esse texto, vamos pensar como pessoas um tanto quanto maduras. Vamos ser um pouquinho juiz agora. Quem mais precisa? Uma menina de 12 anos que tem uma vida toda para viver, ou uma mulher que já não sabemos se tinha filhos, não sabemos, acredito que era casada, porque ela já participava de muitos médicos que tratavam dela, e para isso precisava de ter um marido que sustentasse, que pagasse isso. Não sabemos, o texto não demonstra, não há um texto direto, mas nós podemos fazer uma conjectura, imaginar que isso acontecia com essa mulher. Imaginar não é criar texto, mas a gente consegue ter a percepção que a Bíblia já deixa claro, ela gastou todo o dinheiro que tinha tentando encontrar médico e medicamentos para resolver. Eu já disse algumas vezes para algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu vou parar de tomar o medicamento tal. E eu falo, você tem fé para fazer isso? Porque uma vez até eu escutei um missionário falando, se o doutor mandou você tomar, é porque ele tem um conhecimento para tal e é necessário que você faça. Agora, se a sua fé chegou a um nível do qual você entendeu que não é mais necessário, você pode parar. Desde que essa fé, ela não seja uma fé no pé de café. Porque a fé em Deus, a fé em Cristo tem resultado. E às vezes a gente chega com muita fé, mas no meio do caminho a gente dá uma titubeada.
Então, o que está acontecendo nesse momento? O Jairo está com Jesus, está indo para a sua casa, e agora entra algumas coisas para acontecer. A gente acha que nós temos que ter prioridade. Na fila do mercado, quem você acha que deveria ter prioridade? Só o Neodir quer ser o primeiro a passar, irmão. Se as irmãs não querem passar primeiro na fila, quando você estiver na fila, eu vou passar na frente de vocês. Pode ser, Valerie? Não. Mas você não quer prioridade, então eu vou passar na tua frente. Posso passar na sua frente, irmã Veroni? Passa, não tem problema. Mas aquele dia que está para chover, a senhora está de moto, e 5 minutos a mais a senhora vai tomar uma chuva. Aí acho que daí o lugar é da senhora, né? Um exemplo, porque às vezes nós não percebemos assim, mas nós sempre queremos priorizar a nossa dor. E não que isso seja errado, não é um problema você orar por aquilo que você está sofrendo, mas a dificuldade é você comparar alguma coisa, você achar que você, já disse minha mãezinha, né? Minha mãezinha dizia assim para mim: você não é a última bolacha do pacote, você não é mais importante do que seu irmão. Quem tem irmão sabe o que eu estou falando, né? Chegava na hora da divisão da comida, eu vou pegar o maior. Não, o maior é para o teu pai. O frango maior é para o seu pai, ele é adulto, ele trabalha mais que você. Mas eu quero. Você quer, mas você não vai pegar. São regrinhas que às vezes a gente pensa que a gente pode mudar quando cresce. O que era uma prioridade vira algo esporádico, você vai deixando a coisa de qualquer jeito. Então, quando o cristão vai sendo moldado por Jesus, veja que na caminhada desse momento de deixar a religião, o Jairo já é tentado. Quem que é prioridade para o Jairo? A filhinha moribunda em casa, praticamente morta, ou uma senhora que está ali, ela só tem um fluxo de sangue? Vamos falar a verdade, talvez falar desse jeito pareça até, vamos dizer assim, um tanto quanto desprezando, né, a mulher. Mas assim, quem está precisando mais, a criança ou uma mulher adulta? Agora você responda. Quem precisa mais? Quem que precisa mais? Na lógica, esquece você agora, a mulher que está com fluxo de sangue, já madura, já de idade, tem casamento, já tem uma vida, ou a criança que está quase morrendo, na sua prioridade. Você está na fila, está chegando no UPA lá, e chega uma criança precisando, o que você faz? Você faz o quê? Você dá o lugar para a criança, porque ela tem uma prioridade, porque ela é criança, ela é mais fraca e toda aquela coisa. Só que Jesus, irmão, ele não trabalha por demanda. O que é trabalhar por demanda? Por exemplo, você hoje acordou de manhã sabendo o que você ia fazer? Você não acordou sabendo o que você ia fazer? É difícil a vida assim, hein? Você tem que pelo menos planejar o hoje. O amanhã não, mas o hoje você tem que planejar. Você acorda, a primeira coisa que você faz, o que você pensa? Que vontade de dormir um pouco. Não é verdade? Mas você acorda, você levanta, alguns tomam café, outros tomam chimarrão, outros tomam água, outros já vai direto escovar o dente, outros vai lá pentear o cabelo, vai tomar banho, enfim, são muitas coisas que podem acontecer. Mas você cria uma estrutura porque você quer acontecer no dia. Então, o que Jairo está demonstrando? Eu sei que eu fui até Jesus, deixei a religião de lado, estou pouco me importando o que vão falar de mim, porém, entretanto, todavia, acontece que vem uma mulher do nada me atrapalhar. Sabe aquele dia que você programou tudo e nada aconteceu como você programou? É incrível, irmãos, a gente ter a percepção de que eu não sou a pessoa mais importante do mundo. Você não é a pessoa mais importante. Sua necessidade, ela tem valor para o Senhor, mas o Senhor vai tratar na hora certa. Você tem que entender isso. Veja que o Jairo foi ali, eu acho que você poderia pensar assim. Se fosse seu filho, você não pensaria: poxa, Jesus, vai falar com essa mulher aí, desculpa, eu vou usar uma frase aqui, não fique bravo comigo, vai atender essa véia aí, ela já viveu bastante, a minha filha que está morrendo. Você já ficou na fila do banco? Já ficou esperando o dinheiro cair na conta e não caiu? Já ficou esperando na fila do churrasquinho de gato lá, o espetinho? Meu Deus, eu estou com fome. Você está sentindo o aroma, mas não pode comer. A gente sempre acha que quem é a prioridade? Somos nós. Você entendeu que, às vezes, nós acabamos achando que somos a prioridade.
Só que o Senhor, como disse, volta a falar, Deus não trabalha por demanda. Você trabalha por demanda. Ó, pela manhã eu vou fazer isso. Quem já falou isso em casa? Hoje é o dia de limpar a casa. Sexta-feira é o dia mundial da limpeza da casa. Eu vou até 2 da manhã, mas a casa fica limpa hoje, porque sábado eu quero descansar, né? Minha esposa tem essa regra, algumas pessoas fazem diferente. Então a gente tem que compreender que você cria aquela demanda e pode não acontecer como você colocou. E se você veio para o culto hoje eu vou para o último culto. Se esse culto Deus não falar comigo, eu não volto mais. Já pensou se naquele culto o pastor está com dor de barriga? Já pensou se o som não funciona? Já pensou se fecha a porta da igreja? Bem na hora que você está passando, o vento fecha a porta. Ah, pronto, era para mim não vir mais. O diabo trabalhou para você voltar para casa desanimado. Então, aquela situação da multidão e muitas pessoas não é uma ação diabólica, mas são situações que você tem que aprender a lidar. Eu não venci ainda, mas eu vou vencer, eu vou passar por isso aqui. Se eu estou com Jesus, o que eles estavam esperando? Jesus, então agora ele já está comigo. Quem já está com Jesus, diga amém. Então fique em paz, que o que é teu vai acontecer. O que Deus preparou na sua vida não vai passar batido, diga graças a Deus. Então agora o Jairo vence aquele momento, mas eu fico pensando, Jesus conversando com essa mulher e os discípulos, e a agonia de Jairo, e agora, meu Deus, ai Jesus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus do céu, minha filha está morrendo, mas quem precisa mais? Aí chega a irmã, acabou de entrar no culto aqui, recebeu oração, foi curada, você participou do culto inteiro, ouviu toda a palavra, e puxa pastor, estou voltando do mesmo jeito. Você entendeu que Deus não trabalha por demanda igual a gente? Nós imaginamos que Deus trabalha por demanda. Entendeu o que é demanda? Você faz uma demanda para de manhã, só que não sai. Não acontece como você planejou. Isso é uma demanda. Você planejou que você vinha para o culto e hoje tudo se resolveria. Eu creio que tudo é possível. Amém? Deus pode resolver hoje, mas pode ser que seja amanhã. Pode ser que você ore hoje e volte declarando a fé e amanhã o milagre aconteça. Tudo é possível, mas eu preciso ter essa percepção. Para a gente terminar, o versículo agora é o 42, né? Perdão, 44, desculpe. Chegando por detrás dele, eu li o 43, Jesus? Li. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Gente, eu não quero que você me interprete mal e nem também quero falar demais para não falar bobeira. Mas como é que essa mulher sabia que parou o sangue? Presta atenção, tá? Eu sou casado, eu tenho filhas, mulheres, e a minha esposa, talvez o irmão que é casado já deve, ou você, irmão, está em casa casado, já ouviu a esposa falar assim, ó, tá para vir para mim. Porque ela não sabe. Não sabe. Ela não sabe se vai. Às vezes vai ver, já, né? Aconteceu da mulher menstruar, ela, nossa, já menstruei e não percebi. Claro que, gente, eu estou sendo muito direto no texto. A Bíblia fala que na mesma hora o sangue estancou. O que é estancar alguma coisa? Acabou. Na mesma hora. Então você veja que a fé que essa mulher se moveu, lá em Mateus 9 fala como ela falou, né? Ela declara assim, ó, eu hoje vou sair, vou tocar na veste de Jesus e vai dar tudo certo. Eu não vou abrir que agora meu tempo já passou, já falei demais na verdade, mas note que tanto o Jairo quanto a mulher hemorrágica, os dois estão confiados no Senhor, e nenhum está ligado um ao outro, as histórias estão unidas, mas eles não estavam esperando que aconteceria daquele jeito. Então o fato é que quando nós realmente tocamos Jesus da maneira correta, esperamos Jesus do jeito dele, não do meu jeito, porque a gente pensa que as coisas tinham que ser assim, assim, assim. Quem escreveu a vida e até hoje não foi o que você falou. Escreveu sua vida? Eu, nesse fato, neste momento, nesses 35 anos, na época que eu ainda era muito jovenzinho, 35 já passou, né? Meu Deus do céu. 35 tem a Drace. Ela assim, não. 35 tem a Valerie, o Neudir. Não. Eu imaginava, com 30 anos, vou ter isso, vou ter aquilo, vou conquistar aquilo. Irmãos, se a gente não entender que a demanda não é do meu jeito, a gente vai viver frustrado todo dia. A gente tem que se preparar. Lembra da palavra de Salmo? Salmo 40, se não me engano, Drey, se você acha para mim.
eu acho que é o Salmo 40, meu Deus, que diz que do Senhor é a resposta da boca. O homem se prepara o coração, mas quem responde é Deus. Acho que é Provérbios 16, talvez. Você viu que eu lembrei? O cérebro está lembrando. 16:1. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração. Pergunta: a mulher do fluxo de sangue se preparou? Sim ou não? Se preparou. Ela preparou o coração dizendo o quê? Eu vou lá, vou tocar em Jesus. E você? Curado. Ela pensou se tinha 1 milhão de pessoas? Ela pensou se tinha 3 pessoas? Ela pensou se tinha 10 pessoas? Ela só pensou o quê? Eu vou tocar em Jesus. Amém? Então o coração dela estava preparado com o quê? Eu vou tocar em Jesus. Então ela preparou o coração. E como veio a resposta? Aí diz: mas do Senhor a resposta da boca. Quem crê, diga amém. Então a resposta vem do meu Senhor. Ele vai me responder segundo o que eu estou orando aqui em nome do Senhor. Eu sei que vai dar certo. Quando ela tocou em Jesus, na mesma hora acabou. Eu gosto de contar um testemunho. Algumas pessoas dão risada quando eu falo isso, mas era uma coisa que eu sofri muito, muito tempo. Alguém já viu falar de prisão de ventre? Eu tinha um negócio muito sério, gente. Era tão sério que eu chegava a ficar 15 dias sem ir ao banheiro. Irmãos, eu tenho um familiar que, se ele não for no banheiro pelo menos 3 vezes por dia, eu acho que ele morre. Que gosta de ir no banheiro. Que gente que o intestino funciona rápido, né, irmãos? E eu lembro que eu sofria muito, muito. E foi porque eu provoquei isso. Eu tinha um problema de utilizar banheiros fora de casa. E aí, às vezes, dava vontade, não ia, isso foi prolongando por muito tempo, até que, então, eu gerei a minha enfermidade. Né? Porque eu fui inibindo o que o meu corpo tinha que fazer. E eu me lembro que eu cheguei um dia na igreja, o pastor, quem lembra da campanha da rosa? Nós entregávamos a rosa. O pastor falou assim: olha, essa rosa você vai levar para sua casa, ela está ungida, nós oramos sobre essa rosa, você vai levar para casa e você vai deixar ela murchar. Põe na água não, deixa ela murchar. E do mesmo jeito que ela murchar, você vai ver também a doença, a enfermidade, as brigas, murchar, vai acabar também. É uma fé, não é que a rosa tem poder de fazer alguma coisa, mas é uma fé. E eu lembro que o pastor entregou aquela rosa, e eu peguei aquela rosa na mão, e na hora o Espírito Santo falou assim: você não tem fé? Eu falei: eu tenho. Come essa rosa. Eu comi a rosa, irmão. Ah, pastor, o senhor é doido. Me chama de doido, mas eu estou liberto, estou curado. Pode falar o que quiser. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava assim como está lá, por exemplo, o irmão lá no final do salão, e o banheiro era do lado. Irmão, eu terminei de mastigar a rosa. Não é ruim não, tá? Mas também não indico você comer. Mas foi a fé que Deus me deu naquela hora. Eu entendi de Deus que era para fazer aquilo. Às vezes a fé para alguns é loucura. Você pode achar que é loucura. Eu peguei aquela rosa, comi. Irmão, eu terminei de engolir aquela rosa, eu tive que correr. De verdade. Me perdoe os irmãos que estavam no culto aquele dia. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Irmão, quando a fé é verdadeira, tanto na ação, quanto no coração, quanto na atitude, a bênção é completa. Tem gente que a bênção ela chega no coração, ela chega na ação, mas não chega na alma. A pessoa não tem aquela postura. Ou alguns têm fé, alguns têm isso, alguns têm aquilo, mas não têm a atitude. Deu para entender? Os três têm que caminhar junto. A atitude, a fé, a palavra, a decisão, ao crer. Você tem que ter essa palavra na sua alma. Eu não duvido de jeito nenhum do que Deus pode fazer, porque eu sei que Ele faz. Aí algum vai falar: pastor, isso é loucura. Me chame de louco, me chame de do que você quiser. Eu só sei que aquela rosa, se não era um milagre, como alguns podem dizer, tinha um poder medicinal para poder livrar as pessoas de prisão de ventre. E acabou, eu nunca mais tive isso. Então, tudo é possível quando você crê. Ela saiu dizendo: eu vou tocar e acabou. Eu não quero nem saber, porque agora acabaram as ferramentas naturais. Sabe o que tem que fazer muitas vezes na nossa vida? É começar a deixar as ferramentas naturais de lado e começar a confiar no impossível. Porque o possível é tudo que você alcança.
Você chega e escuta, por exemplo, o doutor falar assim: olha, essa dor de cabeça que você tem é uma dor de cabeça crônica, que você vai ter a vida toda. Só que se você tomar tal remédio, esse remédio vai te ajudar você vai conseguir viver normal. Enquanto aquele remédio faz efeito, a pessoa vai tomando o remédio. E quando o remédio não fazer mais efeito? Quando o corpo acostumar com aquilo. Quem já ouviu pessoas que têm pressão alta dizendo que o remédio já não resolve mais? Já viu? Ela vai ter que fazer alguma coisa, tomar um medicamento mais forte, mudar a alimentação. Ela vai de todo que é jeito encontrar meios que vão fazer ela tentar acreditar que vai dar certo. Mas o milagre é algo que resolve, olha para mim, no estalar de dedos, porque ela tocou em Jesus, na hora ela foi curada. Então entenda que a hora que você realmente, você tocar em Jesus, não é no pastor, não é na igreja, mas quando você tocar em Jesus, quando você realmente crê no que Ele pode fazer, é na hora o milagre. Deu para entender? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então entenda, não faça da sua vida espiritual algo esporádico. Porque o esporádico é aquele que um dia crê, um dia não crê. Um dia busca, um dia não busca. O que põe o Senhor como prioridade vai viver milagre. Eu não vou ter tempo para falar mais, você sabe bem o que aconteceu? Jesus é tocado pela mulher, ele fala: de mim saiu virtude. Ele para e fala: eu quero saber quem me tocou. Pedro: ô Jesus, espera aí. O senhor está brincando comigo? Estou aqui na Expopato, tanto de gente que tem aqui, milhares de pessoas, 50 mil pessoas no mesmo lugar. Como que alguém não vai me esbarrar em mim? Mas eu sei que tem gente que esbarrou em mim diferente. Então, quer dizer, no meio de um culto, pode ter 100 pessoas, 1000 pessoas, 5.000 pessoas, mas tem gente que esbarra em Jesus diferente. E lembre-se, não é o homem que conduz, quem conduz é o próprio Espírito Santo. Deus moveu aquela mulher. Então, o Jairo teve uma vida transformada, porque agora a mulher é curada, e inclusive não foi só curada. Eu vou ter outros dias de falar disso aqui ainda, eu vou falar isso aqui na televisão também, que a hora que ela tocou no manto, ela foi curada, e a Bíblia fala que Jesus disse: mulher, vai, porque você está salva. Isso aqui é fenomenal, irmãos. Fenomenal saber que Deus faz além do que eu vou buscar. Amém, gente? Eu fui buscar a cura de uma coisa assim, assim, assado. Voltei liberto do vício. Voltei liberto disso. Pastor, eu fui buscar porque eu estou tendo uns sonhos, pesadelos, não consigo ter paz. Eu já voltei com a bênção completa. Voltei com o casamento resolvido. Você vai procurando uma coisa e volta com tudo que Deus queria para você. Porque a hora que ela volta para casa, ela volta levando consigo não só a cura, não só a limpeza da vexação e da vergonha da alma, do espírito dela, mas ela volta para casa como uma mulher salva. Irmão, eu vou te contar uma coisa para você. Eu não sei se você sente isso, mas eu tenho uma alegria tão grande de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que eu sou salvo. De verdade, mano, eu não estou falando isso aqui só da boca para fora. Eu tenho muita alegria disso. Agora, tem dias, quem deitou a cabeça no travesseiro assim: hoje eu não estou salvo, não. Já pensou assim alguma vez? Então, cuidado, tá? Tenha cuidado para sempre você ter a ciência, consciência e atitude da salvação. Eu sou salvo. Eu tenho que permanecer salvo todos os dias. Então, voltar salvo para casa, eu acho que voltar curado é muito gostoso. Eu sei, não tenho certeza que é gostoso voltar curado, mas voltar salvo não tem preço. Aí você sabe que ele sai daqui dessa multidão e vai para a casa do Jairo. Tem outros acontecimentos que lá acontecem, que fazem a gente entender que às vezes tem pessoas que estão do nosso lado para chorar com a gente, não para ajudar. Tem gente que fala assim: que dó, né? Vamos falar a verdade, vou ser sincero. Quem não gosta de dar uma bajulaçãozinha? Você não gosta? Você não gosta assim: ai, tadinha do você, né, mulher? Limpou a casa o dia inteiro. É verdade, limpei. Né? Você foi para a igreja hoje, né, mulher? Você foi orar por mim, né, Você é um homem abençoado. A pessoa já fica igual gato de bota, né, irmão? Com os olhinhos, né? A gente gosta disso. Só que essas emoções não movem a gente. A gente tem que deixar um pouquinho de lado essas coisas e confiar na palavra. Porque as pessoas que estavam dentro da casa de Jairo eram mais religiosos que conviviam com ele.
Se a gente ficar habitualmente achando que as pessoas à minha volta estão pensando em mim, antes de pensar em você, ela pensa nela mesma. Deu para entender? Mas o pastor, eu sabia que o senhor não pensava nas ovelhas. Olha, irmãos, eu acredito de verdade que um pastor que se preze, ele pensa nas suas ovelhas antes de pensar em si mesmo. Agora, que fique bem claro, Jesus, ele trabalha não na demanda que você quer. Porque na mesma hora que, quem lembra do centurião de Cafarnaum? Ele chegou até Jesus e falou assim: Senhor, meu servo está doente, está lá paralítico, o que eu faço? O senhor pode curar ele? Jesus fez o quê? Vamos. Só que a demanda dele era: eu creio que só uma palavra é suficiente. O que Jesus fez? Olha, eu não vi ninguém assim de fé ainda, nem no meio daqueles que estão dentro da igreja. Então tá bom, centurião, volta para casa. Quando você chegar lá, teu servo vai estar curado. O servo chegou o centurião em casa, encontrou o servo fala assim: viu que hora que você foi curado? Foi tal hora. Foi a mesma hora que eu encontrei Jesus. Tocou Jesus de verdade, com sinceridade, tem libertação, tem cura, tem milagre. Então, lembre-se, não é o dia específico, não é quem ou o culto específico. Nós temos dias marcados como de prosperidade, de família, de cura, da busca do Espírito Santo, mas nós limitamos o que Deus pode fazer? Limitamos, irmãos? No culto de família só pode ter família transformada. Não. Você chega nesse culto, você pode voltar com a alma lavada. Pastor, eu precisava de tratar minha alma, voltar cheio de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, você de casa, amigo que me acompanhou até agora, eu faço um convite para você de estar com a gente na igreja. Comece a congregar. Você veja que as pessoas que estavam aguardando a Jesus viram 2 gigantescos milagres. Uma mulher 12 anos esperando a grande cura da sua vida, a grande bênção. Outra menina com 12 anos, morta, e Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e assim como também tancou aquele sangue, fluxo que continuamente essa mulher sofria. Ou seja, aqueles que estão esperando e procurando Jesus, estes alcançam o milagre. Você ficou até agora acompanhando essa mensagem, você gostou da pregação, mas você ainda não teve a atitude de sair da sua casa e vir para a igreja. E quando eu falo isso, não tenho a intenção de colocar você contra a parede para você buscar a Deus, mas acredite que a fé que você se mover para sair da sua casa, a vir à casa de Deus, já é um grande início que tem a mudança da religiosidade para uma fé verdadeira. Então, saia da sua casa, vá para a igreja, vá procurar uma igreja que vai te ensinar. Se você não tem uma igreja para congregar, ou você quer conhecer o trabalho que é feito aqui em Pato Branco, nós estamos na rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Eu faço votos de encontrar você aqui. Sextas-feiras nós oramos por cura e libertação, 9, 14 e 19h30. E eu espero que você que me acompanhou até agora seja abençoado, curado, liberto, livre em nome de Jesus. Essa mensagem, ela está tanto no YouTube, como também você pode acompanhar nas madrugadas. Se você me acompanha na madrugada, ou você me acompanha no finalzinho do dia, às 11 da noite, essa mensagem, que Deus abençoe você. E acredite, está na hora de você tomar uma decisão, vir para a casa de Deus, deixar a religiosidade de lado e buscar o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, fique na graça de Deus. Uma boa noite, em nome de Jesus.